Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça, a paz, a misericórdia e o amor de Jesus esteja presente em sua vida e também sobre todos que fazem parte da sua família. A você, meu irmão, minha irmã, que não é membro da IPI de Engenheiro Goulart, mas que sempre assiste este momento de adoração que é sempre postado todos os domingos às 18 horas, que a bênção maravilhosa de Deus seja derramada sobre a sua vida e também sobre todos que fazem parte da sua família. É sempre um motivo de alegria tê-los conosco, participando deste momento de adoração. Eu quero transmitir um aviso aos irmãos e irmãs que são membros da IPI de Engenheiro Goulart. A igreja agora tem Pix, então os irmãos e as irmãs que quiserem entregar os seus dízimos, fazendo uma transferência através do Pix ou entregar também uma oferta, tudo isso pode ser feito agora através do Pix. E a chave é o CNPJ da igreja. E no término do nosso momento de adoração, será colocado então um slide com a chave para que os irmãos então venham dizimar e também para que venham ofertar. O Pix é uma ferramenta que facilita bastante a questão da transferência bancária. Então, nesta semana, o Conselho decidiu fazer o Pix para a IPI de Engenheiro Goulart e agora, então, temos o Pix. Eu quero iniciar este momento de adoração lendo o Salmo 125. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Santo Deus Todo-Poderoso, queremos entrar na Tua presença agora para engrandecer o Teu nome, Senhor, e louvar-te, pois só Tu és digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração, Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus presente na vida de cada um de nós, Senhor, e podemos sentir a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu olhar sobre nós. Obrigado porque mesmo na Sua grandeza, Tu tens olhado para nós, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Agora abençoa esse culto que estamos iniciando, que o Senhor possa estar com cada momento, Senhor. Esteja com o pastor, com os louvores, que assim possamos continuar como igreja sua, sempre a louvar e adorar o seu santo nome, Senhor. Obrigado por mais esse momento, esteja com cada um, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura.
que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, me acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Santo Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda glória nós te damos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. Quero te agradecer, Santo Deus, pelas misericórdias, pelas bênçãos recebidas das tuas mãos, Santo Deus. Quero te agradecer, Pai querido, por tudo que tu tem feito pelas nossas vidas. Pela saúde da minha filha que teve esse convite, Santo Deus, mas graças a Deus não foi nada grave.
Quero te agradecer, Santo Deus, pelo bem, pelo pão de cada dia que, graças a Deus, até hoje não faltou em nossas mesas. Mesmo com a dificuldade de trabalho que está tendo, Santo Deus, para os meus filhos. Que tu toma nas tuas mãos todos nós, Santo Deus, que sabemos que está difícil, não só para os meus filhos, mas para todo mundo, Santo Deus. Pai, agora toma nas tuas mãos o teu servo pastor, que vai trazer a tua palavra, Pai querido. Ilumina ele, Santo Deus, derrama a tua unção sobre a vida dele, derrama a tua paz, o teu amor, para que a palavra venha de encontro às nossas necessidades, Santo Deus. Derrama a tua paz, o teu amor e cobre com teu Espírito Santo a vida dele e da sua família, Santo Deus. E abençoa também sobre nós também, Santo Deus, que vamos receber a tua palavra, que venha de encontro às nossas necessidades, vem nos santificar, nos purificar. Perdoa, Pai, o meu pecado, os nossos pecados, em nome de Jesus, teu Filho amado, aquele que vive e reina, que eu te rogo muito mais, eu te agradeço. Amém, Jesus. Amém. O texto para a nossa meditação na Palavra de Deus nesta noite se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, e eu farei a leitura do versículo 19 até o 23. Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 até o 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Esse texto que acabou de ser lido para a nossa meditação na Palavra de Deus nesta noite é um texto muito rico. Ele possui muitos detalhes. E quando analisamos então o seu contexto, vemos que o momento que os discípulos estavam passando não era um momento fácil. Podemos ver que é um texto rico em detalhes, e ele fala de paz, ele fala de medo, ele fala de dúvidas, insegurança, recomeço, alegria, envio do Espírito Santo, do perdão e muitos outros detalhes. Mas eu quero destacar 3 aspectos neste texto. Eu quero destacar o medo que havia nos corações dos discípulos, como também a dúvida e também a ausência da paz em seus corações. É sobre estes 3 aspectos que eu quero meditar na Palavra de Deus com os irmãos e as irmãs nesta noite. Vivemos num mundo em que as dúvidas, como também o medo e a ausência da paz se fazem presentes constantemente. Quando analisamos a situação atual do mundo em que estamos vivendo, nós sempre pensamos como será então o futuro, como as coisas serão resolvidas. E tudo isto traz aos nossos corações medo, dúvidas e ausência de paz. Se é algo que não podemos negar,
como seres humanos, mesmo nós sendo servos e servas de Deus, é que temos sim muitas dúvidas, medo referente ao futuro que teremos diante de nós. E se não tomarmos cuidado, isto tirará a paz dos nossos corações. Por isso é necessário que tenhamos em nossos corações esta paz que somente Jesus pode trazer para estar presente em nossos corações. Mas, enquanto estivermos vivendo neste mundo, a nossa fé, meus queridos irmãos e irmãs, será sempre confrontada, exatamente por causa das situações ruins que nos depararemos. O texto que foi lido nos fala de um contexto de medo, dúvidas e, principalmente, ausência de paz sobre os corações dos discípulos. O momento não era fácil, era um momento difícil, complicado, eles estavam abalados, mas, de repente, tudo mudou. Era um domingo à tarde, o dia da ressurreição de Jesus. Os discípulos estavam cabisbaixos, deprimidos, desesperados, eles se sentiam abandonados, eles estavam abalados psicologicamente, para eles tudo tinha acabado, para eles o mundo tinha desmoronado diante deles. Toda aquela expectativa que eles tinham colocado em Jesus tinha ido por água abaixo. Jesus tinha sido crucificado e agora ele estava sepultado. Era isto que eles pensavam neste exato momento. Para eles, era o fim de tudo. Portanto, era necessário algo bom acontecer para que uma esperança invadisse os seus corações. Vemos aqui que, realmente, aquele contexto tão triste, ele se transformou em alegria. Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, vamos pensar como eles deveriam estar nesta casa, trancados, olhando uns para os outros. Como eles deveriam estar? Eu fico imaginando e pensando esta cena. Eu quero que você também pense a respeito disso. Esse era o contexto. Esta era a situação. A esperança tinha ido embora. Jesus, na mente deles, estava morto. Eles tinham ouvido as mulheres falar que Jesus tinha ressuscitado, mas a princípio eles não acreditaram, porque tudo aquilo que aconteceu com Jesus tinha trazido um impacto muito grande em seus corações e também em suas mentes. Vemos aqui que os discípulos, eles não acreditaram na ressurreição de Jesus até o momento em que ele apareceu vivo no meio deles, conforme este texto que acabamos de ler. Mas aqui surge uma pergunta: por que Jesus apareceu para eles desta forma, desta maneira? Jesus apareceu assim para acabar com a dúvida, com o medo que eles estavam tendo naquele momento para dizer que ele tinha ressuscitado. Jesus apareceu para eles para eliminar, para acabar com os pensamentos tristes
que havia na mente de cada um deles. Os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. Este era o contexto. O que estava presente sobre eles? O medo. O medo estava presente na mente de cada um deles. Por que eles estavam sentindo isso? Porque eles viram a forma cruel que Jesus tinha sido condenado e a forma que ele foi conduzido até morrer na cruz. E eles temiam passar pela mesma situação. E neste contexto de medo, de dúvidas, de incertezas, Jesus apareceu no meio deles e os saudou. Versículo 19, paz seja convosco. Eles precisavam de paz em seus corações, porque eles não tinham paz em seus corações. E um detalhe que nos chama a atenção também nesse texto: jamais passou na mente dos discípulos que Jesus apareceria daquele jeito, atravessando uma parede e se colocando vivo no meio deles. Jamais eles pensaram que isso poderia acontecer. Jesus apareceu nesse exato momento para eles, como o portador da paz. Jesus sabia que eles estavam passando por um momento difícil. Jesus sabia disso. E o amor de Jesus por eles era imenso, era verdadeiro. E vemos que através dessa saudação, Jesus ele foi reconhecido pelos discípulos. Nós vemos aqui que Jesus fez questão de aparecer para trazer paz aos corações dos discípulos. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, em nossa vida, quantos momentos difíceis passamos. Ficamos pensativos, ficamos com medo, ficamos com dúvidas e achamos que algo bom nunca acontecerá. Como é ruim, como é entristecedor quando estamos passando por momentos difíceis em nossa vida e as nossas mentes estão repletas de pensamentos pessimistas, ruins. Isso é entristecedor, mas não é assim que Jesus quer nos ver. Notemos no texto que a tristeza dos discípulos, ela foi transformada em alegria de uma forma completa. Isto vemos no versículo 20. Antes de Jesus ser morto e ressuscitar, ele já tinha dito que a alegria deles seria completa de novo quando eles o veriam novamente. Isso está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20 e 22. Um outro detalhe que nos chama a atenção no texto. Jesus ele fez questão de mostrar as mãos e o lado que foi traspassado a lança, para eles não duvidarem que era ele mesmo. Versículo 20. Alegraram-se os discípulos ao verem o Senhor. O que eles pensaram aqui? Não estamos sozinhos mais. Jesus novamente está conosco, ele está em nosso meio, teremos a companhia dele novamente. Portanto, aquele cenário, aquele contexto de medo, de insegurança, de ausência de paz foi embora. E a alegria começou a fazer parte
da vida deles novamente. Quantos contextos em nossa vida não ficamos assim, exatamente como os discípulos, em que o medo se faz presente, a insegurança, e não temos paz em nossos corações, mas quando sentimos a presença de Jesus, que Ele se faz presente, as coisas mudam. Mas, às vezes, por causa que somos seres humanos, falhos, imperfeitos e pecadores, a nossa fé fica fragilizada. E às vezes damos espaços para estas coisas ruins ocuparem as nossas mentes e os nossos corações, e nos esquecemos que o Senhor que cremos e adoramos é maior do que todas as coisas que acontecem conosco. Vemos aqui no texto, meus queridos irmãos e irmãs, que a presença de Jesus trouxe paz e alegria onde havia medo e dúvidas. E depois de mostrar que era Ele mesmo, mais uma vez, Jesus fez questão de saudá-los com a sua paz. Em 2 momentos, Jesus fez questão de dizer aos discípulos: paz seja convosco. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero destacar a paz. Como a paz é importante. Como é importante ela estar presente em nossa vida. Sem ela ficamos nervosos, ficamos com medo, ficamos inseguros, ficamos indecisos. Sem a paz, ficamos sem saber o que fazer diante dos problemas da vida, diante de muitos momentos ruins que surgem. Mas, se a paz estiver presente conosco, teremos o equilíbrio necessário e fundamental para resolvermos as coisas com a ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem a paz, os problemas se tornam gigantes para serem vencidos, mas quando a paz está presente em nossos corações, passamos a pensarmos de uma forma segura para resolvermos as coisas. E somente a paz, somente a presença dela afasta de nós o medo e as dúvidas. Quando olhamos para esse texto, o contexto era de medo, de dúvidas, mas a paz que Jesus trouxe acabou com o medo e acabou com as dúvidas. Naquele contexto que era de ameaças de morte, os discípulos então puderam sentir a presença da paz que somente Jesus pode proporcionar. E aqui eu quero destacar, nós que cremos em Jesus, como é bom sentir a sua paz em cada momento em nossa vida. Paz que traz equilíbrio, sabedoria e principalmente que nos faz sentir a sua presença. Eu quero concluir dizendo que Jesus, ele apareceu vivo para os discípulos no momento crítico e os saudou com a sua paz. Ele expulsou todas as tristezas que estavam presentes sobre os discípulos. Ele afastou a dúvida da ressurreição que havia também nos discípulos. Às vezes, em nossa vida, meus queridos irmãos e irmãs, sentimentos duvidosos invadem os nossos corações. E aqui eu quero lançar uma pergunta para refletirmos. Como resolvê-los? Como resolvê-los? Compete a cada um de nós
lembrarmos das palavras de Jesus que estão registradas nos evangelhos, em que ele fez questão de dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Numa outra ocasião, Jesus disse: deixo-vos a minha paz. Numa outra ocasião, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. Numa outra ocasião, Jesus fez questão de dizer: não vos deixarei órfãos. Meus queridos irmãos e irmãs, não estamos sozinhos diante das provações, dos problemas que passamos na vida e diante dos momentos difíceis que passamos. Não vimos Jesus ressuscitado, não vimos, mas cremos, através da fé que temos nele, de que ele está vivo, de que ele ressuscitou. Como tem sido a nossa vida como cristãos? Estamos sempre com medo? Estamos sempre com dúvidas? Não estamos tendo paz? Quando olhamos para esse texto, Jesus apareceu aos discípulos num momento extremamente difícil para acabar com a dúvida deles sobre a sua ressurreição. Ele fez questão de acabar, com os pensamentos ruins que havia nos corações dos seus discípulos, que ele tanto amava. Aqui eu quero lançar mais uma pergunta para a nossa reflexão. Será que a nossa vida cristã não temos medo, dúvidas e ausência de paz às vezes? Humanamente falando, sim, temos, porque somos seres humanos, porque somos pecadores, porque somos falhos e porque somos imperfeitos. Mas não podemos duvidar de uma coisa, que Jesus é capaz de realizar coisas grandiosas e extraordinárias em nossa vida. Sabe por quê, meus queridos irmãos e irmãs? Porque ele ressuscitou, porque ele está vivo. Aquele que está morto não pode fazer nada por nós. Somente pode nos ajudar aquele que está vivo. E Jesus está vivo. Se Jesus estivesse morrido na cruz, estivesse sepultado num túmulo, seria realmente o fim de tudo. Não haveria como crer nele, mas a diferença da nossa fé que temos em Jesus é que cremos que ele é o Filho de Deus, que ele foi enviado neste mundo para morrer na cruz, para nos salvar, para conceder a remissão de pecados, para nos reconciliar com Deus e, principalmente, através da nossa fé nele, termos a salvação e um dia desfrutarmos da vida eterna ao seu lado. Tudo isso podemos ter através de Jesus, porque ele está vivo, ele não está num túmulo. Meus queridos irmãos e irmãs, teremos mais uma semana pela frente. Muitas vezes poderemos nos sentir derrotados, fracos, desacreditados, porque o medo, as dúvidas e a ausência da paz
poderão se fazer presentes em nossa vida. Mas não nos esqueçamos de que temos Jesus em nossos corações para trazer uma paz, para equilibrar o nosso psicológico, a nossa fé, para então darmos continuidade em nossa vida cristã neste mundo, diante de tantas dificuldades que estamos vendo e que às vezes passamos. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos dar espaços para que estes pensamentos cheios de tristezas preencham os nossos corações, estejam sempre presentes em todos os dias. Como eu sempre falo, esses momentos tristes podem surgir em nossa vida, sim, mas eles não podem nos dominar, eles não podem prevalecer, eles não podem ficar para sempre presentes em nossa vida. O Senhor que adoramos é maior do que isso. Que a nossa fé esteja cada dia firme naquele que ressuscitou e que está vivo para nos ajudar a vencer as provações e as aflições neste mundo. Que isto seja uma realidade a cada dia e a cada momento em nossa vida. Que assim seja. Amém e amém. Meus queridos irmãos e irmãs, este é um momento em que, mais uma vez, ele está reservado para intercedermos pela vida dos nossos queridos irmãos e irmãs na fé, por aqueles que sempre pedem as nossas orações. Como eu tenho falado, você, meu irmão e minha irmã, conhece muitas pessoas que estão doentes, enfermas, acamadas, que estão passando por momentos difíceis. E agora, vamos nos colocar diante da presença de Deus e interceder por esses queridos irmãos e irmãs que sempre pedem as nossas orações. Vamos apresentá-los diante da presença de Deus. Vamos orar também pelo nosso país, que está sofrendo por causa desta doença que tem ceifado muitas vidas, que tem deixado muitas famílias enlutadas. Quantas famílias neste momento estão desesperadas com seus entes queridos, que estão internados por causa desta doença que é a Covid-19, como também de outras doenças. Neste momento, vamos orar por estas pessoas. Vamos orar também pela igreja em que fazemos parte. Até aqui, Deus tem nos ajudado, Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado de nós. E que nesse momento, então, venhamos orar e interceder pela vida daqueles que sabemos que neste momento carecem da misericórdia e de um milagre de Deus em suas vidas. Vamos orar neste momento.
Deus amado, nesse momento, entramos diante da sua presença para colocar todos esses pedidos de orações que foram realizados pelos teus filhos e filhas neste momento. O Senhor é conhecedor, ó Pai, da vida de cada irmão e irmã que neste momento foram apresentados através das orações dos irmãos e das irmãs diante da sua presença. Ó Deus de amor, Deus de graça e Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus que é poder, o Senhor é um Deus que sara, um Deus que cura. Ó Deus, vá de encontro com a vida de tantas pessoas que estão sofrendo neste momento, que estão enfermas, acamadas, que estão, ó Pai, sem esperança em seus corações. Ó Deus amado, venha fortalecer, venha consolar, venha confortar as famílias que perderam os seus entes queridos por causa desta doença, que tem ceifado tantas vidas e também através de outras doenças. Infelizmente, ó Pai, não estamos podendo despedir os entes queridos como era antes. Isto dói, isso machuca os nossos corações. Mas sabemos, ó Pai, que logo isto passará, que logo isto vai passar. E derrama, ó Pai, do teu poder sobre o planeta e elimina, Senhor, acabe com este mal que está presente sobre a face da terra. Ó Deus, cura a terra, nos liberta, Senhor, deste mal. Pedimos, ó Pai, o perdão por todos os nossos pecados. Pedimos, ó Senhor Jesus, que diante das dúvidas, das incertezas, da ausência de paz em nossos corações, que o Senhor venha se fazer presente para falar aos nossos corações, que o Senhor está presente, que venhamos ouvir a Tua voz. Paz seja convosco a cada momento em nossa vida. Precisamos de Ti, Senhor Jesus, precisamos da Sua companhia, precisamos de ouvir a Tua voz para nos conduzir diante desse momento tão difícil que estamos vivendo neste mundo. Mais uma vez, Senhor Jesus, fica conosco, conceda a cada um de nós uma semana de paz, uma semana de tranquilidade diante da Tua presença. Venha abençoar os irmãos e as irmãs, ó Pai, que estão assistindo este momento de adoração. Que a Tua bênção, Senhor Jesus, que a Tua paz esteja presente sobre a vida deles e de todos os seus familiares. Aos Teus filhos e filhas que fazem parte da Tua igreja de Engenheiro Goulart, as crianças, que o Senhor venha derramar das Suas mais ricas bênçãos sobre cada um de nós e venha conceder, ó Pai, a Tua proteção. Guarda, Senhor, nós de todo o mal. E também pedimos isto aos nossos queridos irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento. E que tudo isto, ó Pai, venha ser estendido também aos seus familiares e também para aqueles que fazem parte da nossa família. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sempre presente conosco, com aqueles que fazem parte da nossa família e com todos os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje e para sempre. Amém e amém. Cai bem
em dias de escuridão, ações de luz, para o bem de todos e não só de uns. Faz bem em meio a tantos medos ecoar a voz do amor, nutrindo a esperança, aliviando a dor. A nossa empatia ameniza sofrimentos, trazendo em meio ao pranto um pouco de alegria. Assim ninguém precisa usar tantos argumentos para cuidar bem do outro a cada novo dia com amor. Com amor. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus ama. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, 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 oh. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus ama. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, 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 oh. Cuide bem, cuide bem, cuide bem de quem você quer bem. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz, para o bem de todos e não só de um.